Bom dia a todos. Nós agradecemos a presença de todos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Este capítulo vem detalhar, expandir o estudo do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E vocês podem colaborar, podem perguntar, a hora que surgir alguma dúvida, a hora que tiverem alguma coisa para contribuir. Durante a explanação, é só fazer através do chat. Eu pediria que, se isso acontecesse, que o Adriano lesse, por gentileza, a observação ou a pergunta. Então, vamos começar. Caracteres da revelação espírita. Então, vamos entender o que vem a ser revelação. Revelar, do latim revelar, significa literalmente tirar o véu, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações. Então, todas as descobertas da ciência que depois do século XV dinamizou bastante, vieram trazer revelações muito grandes para todos nós, tanto no campo do universo, tanto no campo da medicina, da tecnologia, da física. Então, são revelações que nos chegam. O caráter essencial da revelação deve ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos não é uma. Se é atribuída a Deus, não pode emanar dele. Então, para que seja realmente uma revelação, ela tem que conter a verdade. Mas, muitas vezes, essa verdade ela tem que ser sendo revelada aos poucos. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco uma claridade muito forte para quem está numa escuridão, ela não faz com que a pessoa veja melhor, e sim que a segue. Por exemplo, vamos pegar no campo da ciência. Einstein, que foi um dos gênios da física, talvez o maior, que veio trazer a física quântica, ele reformou totalmente a física de Newton, que era lá do século XVI. Mas a física de Newton era apropriada para aquela época, porque ela não continha erros assim grotescos, não. Ela precisava depois ser melhorada com conhecimentos novos. Mas vejam bem, Einstein era um físico teórico, ou seja, ele deduzia por si mesmo, por um gênio que era, e também intuído por espíritos superiores a ele, de teorias que depois deveriam ser provadas. Agora, se ele tivesse trazido essa teoria lá em 1500, por exemplo, 1600, o que ia acontecer? Não tinha como provar. Então, ia ficar uma letra morta, não ia adiantar nada, aquele conhecimento não ia servir de nada para o progresso do mundo. Então, as coisas vão chegando devagar, de acordo com o que as pessoas, os habitantes do mundo podem assimilar. Da mesma forma que quando nós vamos ensinar uma criança no parquinho, por exemplo, quantos números tem de 0 a 10, nós vamos falar que tem 10. E vai ser difícil ela já entender o número 0, né? Porque o número 1, 2, 3 é fácil a gente mostrar. Agora, se a gente fosse falar que de 0 a 10 tem infinitos números, e que tem números racionais e irracionais, tem números negativos, a criança só ia perturbar o seu entendimento. Então, a revelação, ela, mesmo sendo verdadeira, ela vai sendo efetuada de acordo com que as pessoas que vão se beneficiar com ela possam entendê-la. O professor é um revelador da segunda ordem, pois ensina o que aprendeu. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. Então, isso nós vemos
do lado da ciência como do lado da religião. Por exemplo, quando nós pegamos dentro da doutrina espírita as obras de Kardec, os livros de André Luiz, o livro igual O Caminho da Luz, de Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, que a Fernanda trouxe agora, semana passada para nós. Então, esses ensinamentos são ensinamentos novos. Então, mas refletir sobre eles, até escrever livros sobre eles, também nós estamos melhorando aquela revelação, aprofundando, discutindo, mas seriam de segunda ordem. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo e, por conseguinte, progrediu mais. E, além disso, nós nunca podemos esquecer que, por ter missões muito importantes para um povo, para a Terra, por exemplo, ele vai ser sempre secundado, ajudado, intuído por espíritos ainda mais evoluídos do que ele, para trazer as verdades aqui para a Terra. No sentido especial da fé religiosa, se diz mais das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo e cujo conhecimento lhe é dado por Deus. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Então, todos nós temos na nossa consciência a lei de Deus. Mas ainda não nos é possível, pela falta de evolução, nós buscarmos dentro de nós mesmos essa lei. Por isso que se faz necessários reveladores, aqueles que vêm trazer a verdade, como estava ali, tinha que ser a verdade do lado da religião, do lado dos sentimentos. Todas as religiões tiveram seus reveladores, embora todos estivessem longe de conhecer toda a verdade. Eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam. Então, nesta terra, o governo é feito desde a sua formação por Jesus. Então, mas isso implica em que, como algumas religiões entendem, que só aqueles que são cristãos serão salvos? Não. Nós temos que sempre partir do pressuposto de que, na verdade, todos nós seremos salvos. Uns um pouco antes, outros mais vagar, mas todos seremos salvos, ou seja, todos um dia chegaremos a ser espíritos puros. Mas Jesus nunca deixou nenhum povo desamparado do ensinamento. Então, hoje nós vamos tratar mais da revelação do lado ocidental, que é Moisés, Jesus e Espiritismo. Mas, do lado oriental, Jesus mandou o Buda, Jesus mandou Lao Tse, Jesus mandou Confúcio e diversos outros emissários para trazer essa mesma verdade de acordo com o conhecimento e a necessidade daquele povo. Nenhum povo nunca está desamparado. Então, independente da religião, na verdade, a única coisa que nossa própria consciência não vai nos cobrar e ninguém vai exigir de nós no plano espiritual, depois que morrermos, é se participarmos desta ou daquela religião. Isso não importa. O que importa é o bem que nós fizemos de acordo com a capacidade de fazê-lo. Isso é o que realmente vai nos importar. Então, do lado ocidental, a primeira grande revelação foi a de Moisés. Na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento do Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, a lei dos 10 mandamentos, e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi o legislador do povo. Então, tem duas partes bem definidas das leis de Moisés. Uma são as leis divinas, ou seja, os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos são as leis de justiça que vigoram até hoje e vão vigorar pela eternidade. Então, isso é tão claro porque todas as legislações penais de todos os países seguem os 10 mandamentos. Lógico que lá não vai estar escrito assim, ó, não matar, mas está lá, se matar, tantos anos de prisão, ou já tem a punição correspondente. Então, a lei de justiça que Moisés trouxe é uma lei divina. Mas Moisés, ele teve que criar diversas leis civis para aquele povo que era ainda bastante indisciplinado, que precisava de uma lei muito rígida. E ele criou uma lei extremamente dura. Só que se ele falasse que a lei era dele, ninguém ia cumprir. Então, ele sempre colocou como uma lei de Deus, mas que estava muitas vezes contrária aos próprios 10 mandamentos. Por exemplo, qualquer coisa que a pessoa fizesse estava errado, a pena era a pena de morte. Ora, a pena de morte vem contrariar totalmente o mandamento de não matar. Então, nós temos que entender. Mas, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, e Kardec coloca que a gente não deve censurar Moisés, porque ele fez o que devia ser feito naquela época. Naquela época, as leis civis não poderiam ser diferentes. Por quê? Porque a visão que as pessoas tinham de Deus era o Deus da força, do poder. Então, se ele fosse apresentar um Deus de amor, ninguém acreditaria naquele Deus. Então, tinha que ser o poder de Deus, um Deus dos exércitos, um Deus que punia, um Deus que privilegiava este povo em relação aos outros. Então, dentro da época, ele teve que fazer essas leis civis que foram sendo abolidas, e tem alguns países que até conservam até hoje, né? É até duro da gente falar, países até avançados, por exemplo, que ainda tem a pena de morte, que é uma lei totalmente contrária à lei de Deus. E aí vem Jesus. Jesus, governador dessa terra, ele, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que quando chegaram aqui na Terra os capelinos, que vieram daquele planeta da Estrela Capela, né? Vieram, perderam aquele paraíso, né? Que era um planeta mais ou menos igual o que a Terra está hoje, e vieram numa época que não tinha nada de... Cada um fala um tempo, mas vamos imaginar de 7 a 12 mil anos atrás. Jesus os recebeu no espaço, coloca Emmanuel naquele livro, e com muita compaixão de todos, porque eles sabiam o impacto que haveria na vida de cada um. É só pensar na Terra hoje, você voltar 12 mil anos atrás, que não tinha nada, 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 nada. Então, ia ser uma coisa muito difícil. E Jesus promete a eles que iria reencarnar entre eles. Então, a paixão de Jesus, a sua missão, ela era prevista em todas as religiões do passado, porque todas elas tinham dentro delas essa consciência da promessa de Jesus. E ele veio mesmo. Então, vamos ver. Tomando da lei antiga o que era eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar. Então, nós vamos ver que Jesus falou, não veio destruir a lei. Qual lei que ele não veio destruir? Justamente, no caso da lei de Moisés, os 10 mandamentos. Mas as outras leis que eram puramente transitórias, por exemplo, ele combatia bastante para mostrar que a diferença da religião com a religiosidade. Ora, ele curava, na maioria das vezes, justamente no sábado, para mostrar que o sábado é um outro dia qualquer, que você pode fazer o bem, você pode trabalhar. Então, Jesus mostrava isso de forma clara. Então, vamos voltar. Tomando da lei antiga, o que era eterno e divino,
rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, que Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. A parte, olha que isso é importante, a parte mais importante da revelação do Cristo, a pedra angular de sua doutrina, é o ponto de vista todo novo sobre o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus ciumento, vingativo de Moisés, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansietude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Essa semana nós estamos conversando sobre o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, que vem os exemplos, e um dos espíritos, no capítulo de Espíritos Felizes, fala o seguinte, que ele tinha cometido bastante desatinos nessa vida, mas que o bem que ele fez pesou muito mais do que o mal que ele tinha feito. Então, ele agradecia demais a Deus por isso. Então, esse Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, que só nos quer o bem, não castiga. Não é um Deus para ser temido, é um Deus para ser amado. É um Deus que só nos quer o bem, que ele deixa com que nós suportemos parte das consequências que nós mesmos criamos, das consequências de desequilíbrio, porque senão nós não paramos de cometê-las. Nós continuamos no caminho errado, nós não retornamos ao caminho do bem, que é o caminho que nos vai fazer felizes. Então, esta visão de Deus, então, Kardec coloca que é o ponto mais importante da revelação de Jesus. E Jesus foi aquele que deu a Deus o nome mais precioso que podia dar, chamando-o de Pai. Então, deixou de ser aquele Deus dos exércitos que levava o povo para as guerras, que mandava destruir toda uma cidade, morrendo velhos, crianças, mulheres grávidas, e passou a ser o Deus da compaixão, o Deus do amor, o Deus do entendimento, o Deus da esperança. Então, toda essa mudança de conceituação foi o principal, o mais importante da revelação de Jesus. Então, vamos continuando. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses dos outros povos. Mas o Pai comum do gênero humano, que estende sua proteção sobre todos os filhos e chama a todos para si. Então, não tem ninguém no universo que não seja filho de Deus. Ah, mas a pessoa é ateu, continua sendo filho de Deus. Porque ainda que ele não considere que Deus é o pai dele, Deus sempre vai o tratar, considerar e ajudar como filho que ele é. Então, independente de religião que ele seja, independente do que ele esteja fazendo, ele nunca vai deixar de ser filho de Deus. E herdeiro de Deus também. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação e dizer. Então, Jesus, com esse Deus que ele apresentou, imparcial, soberanamente justo e bom e misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Está aí toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Olha a importância. Então, se pegar toda a lei do Velho Testamento, todos os profetas,
esse enunciado, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo, engloba tudo isso. Entretanto, o Cristo acrescentou: muitas das coisas que vos digo não as podereis compreender, e tenho para vos dizer muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, Jesus colocou o princípio de todas as verdades dessa parte do conhecimento. Da parte moral, ele foi claríssimo. O Sermão das Montanhas não tem dúvida nenhuma como a gente deve fazer o bem, né? Ser pacífico, ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa que ama os inimigos, ser uma pessoa humilde. A parte dos sentimentos, a parte do que é mais importante em nossa vida, Jesus foi claríssimo. Mas aquela parte que exigiria o melhor conhecimento para que as pessoas pudessem assimilar, ele deixou para que fosse revelada mais tarde, porque era necessário que a ciência fizesse a parte dela. Porque hoje é fácil nós entendermos, por exemplo, como funciona uma onda, né? Porque todo mundo já tem um celular, sabe que naquele celular sai uma onda que vai até uma estação radiotransmissora, depois vai num satélite, depois volta para outra estação radiotransmissora e chega em outra pessoa. Então, nós falarmos de ondas, de pensamentos, como essa onda, fica fácil de nós entendermos. Mas há 2000 anos seria possível? Logicamente que não. Só para espíritos muito evoluídos que estivessem lá em missão. Por isso que Jesus não abriu mais o que ele poderia abrir, porque seria, como nós falamos há pouco, as pessoas estarem todas em uma sala escura e entrar o sol. Ao invés delas passarem a ver melhor, todas iam ficar como cegas. Então, Jesus sabia disso. Então, ele deu a comida necessária. Por exemplo, quando você vai dar os primeiros alimentos sólidos para o bebê, você não vai dar uma comida muito forte, uma comida... Não, você vai dar o quê? Você vai amassar uma fruta, vai amassar um legume e dá para ele. Porque o corpo dele não suporta uma comida forte. Da mesma forma, nós, àquela época, não suportaríamos uma verdade que dependesse, que o nosso entendimento não aceitaria. Isso seria até muito prejudicial. Por quê? Só aumentaria nossas culpas. Se nós tivéssemos de forma bastante clara a noção do bem e do mal, o que ia acontecer? O nosso modo de viver naquela época era muito mais desequilibrado do que é hoje, não tem nem comparação. E como o espírito não volta para trás, o que acontece? Nós nunca tivemos tão bem quanto agora. Então, há 20 séculos para trás, nós éramos bastante inferiores no tocante à moral. Então, se a nossa consciência fosse mais desperta, a nossa culpa seria demais de grande. E nós não aguentaríamos. Então, tudo é feito de forma correta, no tempo certo. Então, foi isso que Jesus não pôde abrir mais o ensinamento. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que eles só poderiam adquirir com o tempo, como acabamos de falar. Por completar seus ensinamentos, isso aqui é importante, por completar seus ensinamentos, deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas. Por quê? Todas essas verdades, por exemplo, que hoje nós sabemos no Espiritismo do lado espiritual, Jesus já as colocou, mas ainda de uma forma
que só aqueles que tinham condições de entender pudessem entender, né? Nas parábolas, nós vamos buscando todas essas verdades, principalmente quando nós buscamos o espírito e não a letra. Falta somente a chave de aprender o sentido de suas palavras. Por exemplo, hoje, com o conhecimento da reencarnação, fica fácil nós entendermos a justiça de Deus. Sem o conhecimento da reencarnação, não dá para que nós compreendamos a justiça de Deus, por tanta injustiça aparente que existe nessa terra. Então, só pelo conhecimento da reencarnação, que só pôde chegar numa época mais avançada, de forma clara, porque naquela época, os discípulos, só pelas falas deles, a gente compreende que eles sabiam do fenômeno da reencarnação. Só que eles davam o nome de ressurreição e não sabiam direito como isso acontecia. Então, os espíritos, naquela época mais avançados, já tinham esse conhecimento. Sócrates, 400 anos antes de Jesus, já sabia perfeitamente desse conhecimento da reencarnação, assim como o Buda na mesma época de Sócrates. Espiritismo. Então, como se deu isso, né? Com a passagem de Napoleão pela Terra, com a Revolução Francesa, com o materialismo crescente, os espíritos mais evoluídos de todo o planeta, de todas as nações, se reuniram no espaço e pediram a Jesus para mandar o Consolador prometido. E Emmanuel fala que, no livro A Caminho da Luz, que Jesus escolheu para essa missão de codificar, porque não foi ele que criou o Espiritismo, e sim, o Espiritismo foi trazido pelos emissários de Jesus, né? O Espírito de verdade. E Jesus escolheu para essa missão de codificador um dos seus discípulos mais lúcidos. Emmanuel não fala quem era, ele fala um dos seus discípulos mais lúcidos, que veio a ser Allan Kardec. Então, o Espiritismo veio para cumprir uma promessa de Jesus. Da mesma forma que quando Jesus prometeu aos capelinos que ele viria e reencarnaria entre eles, também, e cumpriu essa promessa, ele promete que iria mandar o Consolador e no tempo próprio, no tempo que a ciência já tinha feito a parte dela. Foi por isso que o Espiritismo nasceu primeiro na França, onde a cultura já era muito mais avançada, e após meio século, ele, bem dizer, transferiu-se para o Brasil, um país que, como bem falou a Fernanda quando ela falou do livro Brasil, Coração do Mundo, que está preparado para ser não uma potência econômica, mas uma potência do Evangelho, uma potência, uma pátria do Evangelho. Então, vamos ver. O Espiritismo nos dando a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiarmos, as leis que regem suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, em consequência, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, vamos continuar. Revelação científica. A doutrina não foi dada completa, nem importa a fé cega. É deduzida pelo trabalho do homem na observação dos fatos. Eu vou voltar um pouquinho aqui, na hora de colocar o slide. Então, vamos detalhar melhor. Espiritismo. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. A revelação divina e a revelação científica. Revelação divina. Seu advento foi providencial, chegou na época que tinha que chegar. E não resultado da iniciativa e de desejo premeditado do homem. Ninguém esperava chegar a essa revelação. Os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que ignoravam e não poderiam aprender por si mesmos. Por exemplo, Kardec,
quando ele estava fazendo as perguntas que constam no livro dos Espíritos, e ao analisar o fenômeno das mesas girantes, né, que as mesas estavam paradas, de repente ela começava a subir, 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 chegava até no teto, depois caía de forma bem lenta, ou se esborrachava no chão, ou parava num pé ou no outro. Então ele começou a deduzir o seguinte: como será que isso é feito? Ele sabia que não tinha um espírito pegando com a mão, a inteligência dele já mostrava isso, levantando a mesa, ele sabia que não era assim. Mas como ele pensava que fosse? Naquela época já existia o que tem hoje, por exemplo, a força do ar, né? Então vai no posto de gasolina, o próprio ar faz com que suba seu carro, né? Então ele achava que fosse uma situação dessa, os espíritos colocavam uma coisa ali e o próprio ar subia. Esse é o entendimento de Kardec. Mas o espírito falou: não é assim não. Nós colocamos na mesa fluido da natureza e fluido vital dos médiuns encarnados e damos uma vida fictícia à mesa. E através do nosso pensamento nós fazemos a mesa subir e descer. Então, Kardec fala: eu nunca ia imaginar isso. Como que eu podia saber que fosse assim? Então, muitas coisas que os espíritos trouxeram, nós, encarnados à época, e aqueles que participaram no início da doutrina espírita, não tínhamos condição nenhuma de saber que era assim. A própria revelação que André Luiz trouxe do nosso lar, apesar de, com Kardec, todo mundo saber do mundo espiritual, que tinha lugares equilibrados, que tinham lugares não equilibrados, ninguém poderia supor uma cidade com um chão onde você com plantas, animais, com construções, não é? Então, tem uma parte da revelação que nos é trazida sem que importe um trabalho de conhecimento. Agora, tem a parte científica. Qual é a parte científica? A doutrina não foi dada completa, nem imposta a fé cega. É deduzida pelo trabalho do homem na observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que eles dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e as aplicações. Exemplos: espíritos que só creem, se creem mortos. Como que o Kardec aprendeu esse ensinamento, que tem muitos espíritos que não se creem mortos. Após a morte, ele continua achando que está vivo. Os espíritos que falaram: tem espíritos, não. Ele começou a receber comunicação de espíritos que não sabiam que tinham morrido. Então, quando nós participamos de uma reunião mediúnica, por exemplo, nós temos sempre que ter na ideia de que aqueles espíritos que estão se comunicando, a principal finalidade daquela comunicação é uma educação para os médiuns. Porque ele está sendo ajudado, está sendo socorrido, tudo certo. Mas aquilo que ele está passando, muitas vezes é consequência de atos que ele teve nessa vida que nós ainda estamos fazendo, ainda estamos cometendo. Então, para que nós vejamos a consequência dos atos e nós raciocinemos, mesmo diante de uma revelação. Será que isso é possível? Por exemplo, quanto à reencarnação, nós temos que ter uma fé raciocinada, ou seja, eu vou ter fé, ou no meu caso, certeza da reencarnação, não porque está escrito no livro que ela existe, porque poderia surgir um outro livro falando diferente e eu perderia toda a fé. Mas porque, raciocinando sobre a reencarnação e até pela não existência da reencarnação, nós vamos chegar à conclusão que ela tem que existir. Porque se a reencarnação não existir, não pode existir Deus na sua infinita bondade. Em virtude que, se tivéssemos uma vida só, haveria injustiça por toda parte. Então, é através do raciocínio, através do aprendizado, pensando, pegando a prática de uma reunião mediúnica e tirando de lá uma teoria, que a doutrina espírita vai ser essa parte da revelação científica. O Edson. Pois não. Tem uma pergunta aqui, você quer
Não, eu responder? agradeço. Pode falar, Adriano. A Adriana Simões pergunta aqui: muitos evangélicos ainda falam que temos que temer a Deus. Então, primeira pergunta: seria uma forma errônea de traduzir a Bíblia? Não, não é que é errôneo. Se nós formos buscar no Velho Testamento, isso é falado de bastante lá, porque é aquele Deus dos exércitos, né? É aquele Deus que, se uma cidade adotasse um outro Deus, ele dizimava toda a cidade, ou segundo aqueles que recebiam comunicações que, logicamente, não eram de Deus, eles eram para entrar e dizimar toda a cidade. Era o Deus dos exércitos, o Deus do poder. Então, o Velho Testamento é importante, tem muitas coisas importantíssimas no Velho Testamento. Mas nós sempre temos que analisar o Velho Testamento e perceber que muito daquelas coisas era uma coisa necessária àquela época, mas que Jesus remodelou tudo. Então, Adriana, quando Jesus trouxe um Deus amoroso, um Deus que só nos quer o bem, um Deus que não pune, deixa-nos sentir as consequências, porque senão nós não procuramos a melhoria, ele veio mudar totalmente esta imagem de Deus para nós. Então, a gente não pode falar que os evangélicos estão errados, ou qualquer outra religião que acredita em temer a Deus, porque eles estão vendo lá, mas vai chegar um dia que esse entendimento de Jesus vai suplantar aquele entendimento que ficou para trás no Velho Testamento, no tocante à imagem de Deus. No Velho Testamento tem muita coisa importante, mas no tocante à imagem de Deus não estava de forma correta. Estava necessária pelo entendimento que o povo podia ter naquela época. Por quê? Como eu falei, se fosse apresentado como Jesus o fez, Deus como o que ele é, um pai que só nos quer o bem, o povo daquela época não ia considerar ele como Deus, porque ele necessitava, ele só acreditaria num Deus forte, num Deus que destruísse as outras nações que acreditassem em outros deuses. Então, no tocante a temer a Deus, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, eu vou continuar, depois no final a gente volta. O Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, é uma consequência direta da sua doutrina. Ou seja, obrigado a você, Adriano, de ter perguntado. É uma consequência direta da sua doutrina. Ou seja, a parte moral do Espiritismo, ela segue inteiramente a doutrina de Jesus. E a parte científica do Espiritismo, ela não diverge da de Jesus, ela vem complementar o que Jesus não podia dizer à época, mas que lançou em germe, para que no momento propício pudesse chegar a esse ensinamento. A ideia vaga da vida futura, acrescentada à revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, definiu os laços que unem a alma ao corpo, e levantou o véu que escondia os homens dos mistérios do nascimento e da morte. Então, o conhecimento do corpo espiritual, do perispírito, foi o dia que a ciência, e não vai demorar isso muito, o dia que a ciência descobriu o corpo espiritual, gente, vai ser um progresso tão grande, tão maravilhoso no conhecimento. Então, esse conhecimento de nós sabermos por que estamos aqui na Terra, nós vamos ver isso daqui a pouco, para onde vamos, e de onde viemos, são conhecimentos que qualquer criança, na evangelização ou na pré-mocidade, aprende, uma coisa que a maioria dos filósofos do mundo demoraram muito bons no conhecimento, passaram a vida e não aprenderam. Olha como que a doutrina espírita nos esclarece. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, porque sofre temporariamente e vem em toda parte a justiça de Deus. Então, não há no universo uma coisa que não esteja dentro da justiça de Deus. Está tudo certo, apesar de que aparentemente está cheio de injustiças.
mas é porque essa falta de conhecimento das muitas vidas leva-nos a pensar errado. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que a pode aproximar de Deus. Não tem como o espírito ficar eternamente sem progredir. Por mais que ele quisesse, numa total ignorância, a dor faz com que ele avance. Então, a dor também tem essa finalidade de fazer-nos avançar quando nós estamos muito teimosos e não percebermos a ajuda de Deus em nossa vida. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio. Então, aí está a lei de igualdade, né? Todos somos criados iguais, simples e ignorantes, e todos, absolutamente todos nós, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Então, não tem privilégio de forma nenhuma para essa pessoa, aquela, por ser de religião diferente, por ser de país diferente, por ser de raça diferente. Não. Todos somos filhos de Deus. Sabe que os designados sob o nome de demônios são espíritos atrasados e imperfeitos, que fazem o mal no estado de espírito como faziam no estado de homens, mas que alcançarão que avançarão e se melhorarão. Então, como eu falei agora há pouco, todos os espíritos progredirão, assim como nós também, que ainda temos muito mal no nosso coração, também progrediremos. Que os anjos, os puros espíritos, não são seres criados à parte da criação, mas espíritos que alcançaram o objetivo depois de terem seguido a fieira do progresso. Então, existem anjos? Sim. Existem anjos de toda a eternidade? Sim, porque Deus cria de toda a eternidade. Mas eles não foram criados perfeitos. Eles seguiram a fieira das reencarnações como nós estamos seguindo. Começaram lá simples, ignorantes, até chegar no momento em que não erram mais, que são plenamente felizes, que não precisam reencarnar-se mais. Então, todos passam por essa fileira. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo colocou no Evangelho, mas sem o definir mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que ele demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Sem a lei da reencarnação, como existiria a lei do progresso? Não tinha como, porque acabando uma vida que é tão rápida a vida, a pessoa já estaria ou no céu ou condenada no inferno. Então, o conhecimento da reencarnação abre uma visão completamente diferente, consoladora para todos nós. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, como já falamos, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, quer dizer, o corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse corpo é inseparável da alma, que é um dos elementos do ser humano, ou seja, isso nós sabemos bastante, né? Que o perispírito, o corpo espiritual, ele fica com o nosso espírito desencarnado, dando-nos um corpo, o espírito desencarna, sente a mão, sente o pé, se sente como um corpo, e, enquanto encarnado, ele está ligando a matéria grosseira do corpo material no espírito, através do corpo mental, tal, mas no espírito ele está se ligando célula a célula com órgãos igual tem no corpo carnal. O Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, bem ao contrário, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que o Cristo disse e fez. Traz luz sobre pontos obscuros dos seus ensinamentos, fazendo com que as pessoas compreendam sem esforço, vem melhor a sua importância. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então, a grandeza de Jesus para nós é muito maior, porque ele não foi criado puro. Ele alcançou isso
e é governador da Terra há 4 bilhões e meio de anos pelo seu próprio esforço. Então, nós percebemos o Messias divino aí, né? Então, a concepção que nós temos de Jesus é muito maior. A terceira revelação veio numa época de emancipação, de maturidade intelectual, como nós já falamos. Se fosse antes, não ia... Por isso que Jesus não pôde abrir mais essa parte científica. Os Espíritos ensinam somente necessário para o colocar sobre o caminho da verdade, mas se abstém de revelar o que o homem pode encontrar por si mesmo. Por exemplo, por que não veio durante essa pandemia uma comunicação do lado espiritual? A vacina é assim, ó, a fórmula é essa. Pronto. Não, porque todos os flagelos destruidores têm uma importância muito grande no sentido de aumentar a inteligência do homem, procurando sanar os efeitos daquele flagelo. Então, os espíritos só ensinam aquilo que o homem não pode conseguir pelo seu próprio esforço. A revelação espírita, se apoiando sobre fatos, pode ser essencialmente progressista, como todas as ciências de observação. O espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, Kardec deixou muito claro essa condição progressista da doutrina espírita. Se a ciência revelar alguma coisa, provar que o que a doutrina espírita falou não condiz com a verdade, a doutrina assimila esse novo ensinamento da ciência. O que nós vemos e bastante não é essa parte da ciência, mas sim a continuidade do ensino de Kardec através de Chico Xavier, principalmente nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz e nos livros de Humberto de Campos, onde vieram detalhar aquilo que Kardec colocou nas obras básicas da doutrina espírita.